Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? E que a palavra de Deus sempre nos toca, né? Ele sempre está nos ensinando algo através da palavra dele, né? Para nos trazer direcionamento na nossa vida, né? Às vezes muitas coisas acontecem conosco e nós não sabemos o porquê das coisas acontecem, né? São atitudes erradas, escolhas erradas, né? Precipitadas, que às vezes fazem nós pecar contra o Senhor, né? E é o que Deus quer nos orientar sempre é isso, para nós vigiar, orar, tomar cuidado com nossas atitudes. Às vezes uma coisinha pequena pode fazer nós errar, né? E Deus quer que nós não erramos também, né? Que se esforçamos sempre está de acordo com a palavra e o mandamento dele, amém? Que semana abençoada, né? Desejo um fim de semana também abençoado para todo mundo, né? Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? Aqui eu falei hoje, escrevi sobre Samuel, né? Eu não nem cheguei, só escrevi só a parte que Samuel 2, no capítulo 9, fala da história de Mefibosete, né? Davi, ele usa com a bondade com o filho de Jonas, né? Davi, ele lembra que ele tinha que abençoar alguém, eu vou falar, né, aqui no versículo 9 até o versículo 13, tá? Samuel 2, capítulo 9, versículo do 1 até o 13, tá? Aqui da minha Bíblia, tá? Então, Davi, ele se lembra, né? Ele é tocado e quer abençoar alguém da casa do rei Saul, né? Que tinha falecido. Então, ele perguntou para os servos dele se havia alguém, né? Da casa de Saul ainda vivo, né? Algum parente, né? Que ele queria usar de sua bondade, né? E aí Davi chama o seu servo e eles falam que quem poderia saber é o Ziba, né? O servo também, manda saber, e é o Ziba. E aí eles mandam chamar o Ziba, né? Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da minha bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. O Ziba responde, né? Olha só que frase, né? Já a gente vê por aí que uma pessoa já fala da pessoa com defeito, né? E onde está? O rei Davi perguntou. Aí ele respondeu: está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar a gente conhece toda a terra do nada, a terra do esquecimento, né? Uma terra lógica, distante ali, né? E então ele falou assim, então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, né? Da casa de Maquim, que é filho de Amiel. A gente sabe também que Mefibosete tem um filho chamado Mica, tá? Eles vêm. E eles são trazidos. Claro que quando Mefibosete chega na presença do rei Davi, ele fica se sentindo honrado, né? Do rei ter lembrado dele. Olha só que coisa maravilhosa, né? E ele se prostra diante do rei, para ele era uma honra, né? Tá ali diante do rei Davi, né? Se sentiu abençoado, né? Imagina, o rei, eu não sou nada, eu sou uma pessoa. Quem eu sou? E ele me lembrar de mim, né? O rei, o Mefibosete ficou muito assim, se sentindo honrado, né? Só o fato do rei chamar ele já é uma bênção, né, Glória, né? Então ele já se sentiu assim, né? Você vê com a humildade, né? A pessoa e sabia quem ele estava diante de quem, o ungido de Deus, né? E isso fez com que o coração dele ficasse alegre, né? E sabendo que ele se sentia não merecedor estar ali, né? Então aquilo foi uma felicidade. E aí quando o Davi falou para ele, eu vou ler, eu nem vou ler porque eu vou falar que não vai dar tempo, tá? Quando o Davi falou para ele que ele ia abençoar alguém da casa de Saul, do avô dele, né? O Saul era o rei Saul era o avô era pai de Jonas, não, Jonas era pai de Mefibosete, não era o avô de Mefibosete, né? E ele ficou sentindo honrado. E aí o Davi repartiu as terras do rei Saul para ele, as heranças, né? E também convidou ele para comer da mesa do rei, né? Ele era um convidado de honra do rei, porque ele gostava muito de Jonas. Davi amava muito Jonas, ele tinha uma amizade muito bonita com Jonas, né? A gente vê na história de Mefibosete lá atrás também, que Mefibosete também é irmão do rei, tá? Que ele também morreu, né? Então era tio de Mefibosete, que era sobrinho, né, do Mefibosete que morreu, que era o irmão do rei, né? Mas nós estamos falando de Mefibosete, é o filho de Jonas, tá? Então aí o que acontece? Aí a história começa aqui que Ziba, e aí Davi fala para Ziba, então você vai cuidar, deixou os cuidados do Mefibosete para Ziba cuidar, será servo de Mefibosete, né? Então Mefibosete ficou muito honrado, lisonjeado, né? De poder sentar, né? Participar
da mesa do rei, né? Era uma honra para ele. Mas aí, isso mostra que Deus ele faz com que as pessoas lembrem de nós, né? Da importância que nós temos na vida de cada um, né? Isso é uma coisa que a gente aprende aqui, né? Então Deus usou da sua bondade para com o filho de Davi, para abençoar o filho de Jonas, porque Jonas ele foi uma pessoa muito temente e amou muito Davi, ele ajudou muito Davi, então Deus recompensou. E aquela humildade também de Mefibosete mostra o caráter dele, né? Era uma pessoa humilde, ele valorizou a presença do Davi ali e, claro, principalmente a presença de Deus, porque quando nós valorizamos aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós aprendemos que o que Deus faz por nós temos que ser grato a Deus, né? E mesmo um pouco que ele estava lá, e quando ele veio para um lugar ter mais condições, ele foi grato a mesma coisa. E ele reconheceu, né, que o Davi, né, ele reconheceu Davi, então ele se sentiu honrado. Só o fato de ele estar ali na presença de Davi. E como é bom a gente ser leal, né, nas amizades, a leal diante da circunstância, né? Então, como Jonas foi leal a Davi, ele sempre ajudou, porque o Saul queria sempre matar Davi, mas Jonas sempre ajudava. Então Deus se compensou através do filho dele, né? E a gente vê aqui também que às vezes tem pessoas que Deus envia na nossa vida para nos ajudar. E nós temos que olhar lá e ver que somos gratas a elas. Eu saí de vida de muitas pessoas, mas eu sei que eu sou grata a elas. Hoje eu estou aqui muitos também graças a elas, porque eles me ajudaram naquele momento. Elas me fizeram parte da minha história, mas só que como ninguém fica na história da pessoa, as pessoas saem. Mas sou gratas a elas. E o que eu posso fazer por elas? Não estou na minha vida hoje, orar por a vida delas. Deus dê saúde para elas, abençoe a vida delas. Mas eu reconheço, se eu olhar para trás e ver que eu já vivi com elas também, eu sou gratas a elas. Não tenho nada contra o meu coração com elas, não. Sair porque faz parte da vida, né? A vida ela continua, né? A vida nós temos que percorrer, né? Nós passamos pela vida das pessoas, mas nós não podemos esquecer de quem nos ajudou, tá? Nós não podemos esquecer de quem nos estendeu a mão no momento mais difícil da nossa vida. Então, nós somos gratos e nós oramos para Deus abençoar a vida delas, amém? E mais uma coisa, Deus também faz com que ele fez com Ruth, onde você viu a palavra de Deus, a Ruth era uma mulher estrangeira, e ela foi lá para Belém, ajudar na terra de Noemi, só que ela ficou conhecida pela atitude que ela teve. Olha só o que faz uma atitude, uma pessoa, o caráter, a lealdade, o respeito. Isso é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você vive de acordo com a palavra de Deus, você é honrado onde você vai. Então Deus ele assopra seu nome em lugares que você não é conhecido, para que as pessoas saibam da sua história. Através de uma pessoa, alguém vai saber da sua história e alguém vai ter uma admiração por você, né? Vai falar, nossa, eu já ouvi falar disso. Já sabia que já um dia eu estava numa condução, uma pessoa falou que alguém falou de mim para ela não me conhecia, mas só dela falar, ela me conhecia, a pessoa. Ela falou assim, mas você é aquela pessoa que a pessoa fala de mim, de você para mim. Quem é você? Então é interessante, às vezes você não... Eu falei, mas fala de mim? Mas eu não conheço. E você vê como é que é? Deus, ele assopra, né? Então a gente vê que a gente pode ser conhecido até nos lugares que nós não podemos pensar, mas jamais, não, pode ser. Alguém pode ter falado de você. Né? Aconteceu com o rei, né? Aí ele chamou, né? Mas ele lembrou que tinha que abençoar a casa de Saul. Então, ele foi lembrado, ele estava na terra do esquecimento, né? De Lodebar. E Deus fez com que Davi se lembrasse de tinha que abençoar alguém na casa de Saul. Aliás, Davi tinha um respeito muito grande pelo rei Saul. Mesmo ele perseguindo, se você visse na história, o tempo todo Davi se prostrava diante do rei Saul, o rosto por terra, por uma questão de respeito a ele, né? Porque ele também era ungido de Deus, apesar de ter pecado contra Deus, né? Mas ele fazia uma questão de respeito. Nós temos que respeitar as pessoas que nos deram a mão, respeitar as pessoas que nos ajudaram, né? Então isso é uma questão de ser uma pessoa nobre, humilde, que reconhece o outro, sabe a importância, o valor de cada pessoa. E é isso que Deus nos ensina através da palavra. Nós temos que dar importância às pessoas, né? Não é porque você melhorou a sua vida, você hoje é rico, você despreza as pessoas. Não é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, você tem que valorizar as pessoas que criaram para você chegar lá. Você tem que olhar para trás e falar, não, graças àquela pessoa lá, eu cheguei aqui. Nós temos que reconhecer, isso é um reconhecimento. Porque soberba, orgulho, não leva ninguém a nada, leva a queda, né? E
Jonas ele era tinha muito amor por Davi. Ele ajudava Davi o tempo todo, Deus recompensou, né? E o mais, aqui a gente vê também lá na história, daqui pra frente nós vamos ver que depois que o filho de Davi, Absalão, se revolta contra o pai, querendo matar o pai, Davi foge lá para os montes, né? E aí Ziba, ele aproveita essa situação. Eu não escrevi, mas ele aproveita essa situação. Aí acontece, ele pega um jumentinho, enche de bebidas, de pães, come e bebes, lá, vou falar come e bebes, né, para o rei Davi, vinho, tudo para se alimentar, que estão lá naquele monte lá, fugir do filho de Davi, que queria matar ele, e Davi, Absalão, e aí ele fica lá e ele leva, só que ele mente, Davi pergunta, cadê o seu servo, não, o Mefibosete, aí ele fala que Mefibosete se bandeou pro lado de Absalão lá, né, que o filho de Davi queria tomar o reino, né, e ele se submeteu, queria tomar a herança do meu avô, né, do meu avô, o rei Saul. Na verdade ele mentiu, né, Ziba mentiu, né, para fazer com que um pouco de inveja, né, não tem caráter, né, a gente vê na história, para prejudicar Mefibosete, né, e aí ele se aproveita dessa situação e ele trama para o Mefibosete não ir com ele, né, na verdade. Mefibosete queria ir ir com o rei Davi, mas ele não deixou. Ele armou alguma coisa lá que não deu certo. Então, o que acontece? E aí o Davi fala, então vou fazer então, a herança de Mefibosete que Davi deu às terras de Saul é tudo tua, né? Porque naquele momento, naquela circunstância, Davi acreditou quem? Ziba, né? Que era o servo dele, né? Aí tá. Aí depois Absalão é morto, né? A gente vai ver depois na frente que ele é morto, filho de Davi, e Davi volta de novo para a cidade, né? Para governar. Só que aí ele vai conversar com o Mefibosete, vai até ele, Mefibosete. O Mefibosete explica a situação que aconteceu, né? Aí fala sobre a traição de Ziba, né? E aí, o que fez o Davi acreditar é que eles tinham uns costumes antigos, né? Quando acontecesse alguma coisa assim, né? Eles não lavavam os pés, não tomavam banho, deixavam a barba crescer. Então aquilo Davi já viu que ele já não tinha tomado banho, estava tempo sem lavar os pés. Aí viu que ele tinha esse costume, né? Era uma tradição que eles têm, né? Eles têm uma tradição de, quando acontece alguma coisa, eles ficam assim, né? É uma questão de respeito ao rei, né? É uma condolência ao rei, uma lealdade ao rei. Então eles não lavavam banho, lavavam os pés, assim, eles ficavam com a roupa suja, não cortavam barba. Então Davi já viu que ele já era leal, né? E aí Davi chegou num acordo. Então vamos fazer o seguinte, Mefibosete, eu vou dividir a herança de você com Ziba, né? Ele achou assim, mas o rei, né? Que Davi, ele achou, né? Aí Mefibosete falou, não, pode deixar tudo para ele. Olha que humildade, né? O que é mais importante é eu estar aqui. Eu já me sinto honrada na presença do rei, né? É a sua vida. Deu mais valor à vida do rei, né? A segurança de Davi, né? Então, o respeito pelo Davi, só da presença do rei já está se sentindo honrado. Olha que humildade, né? Então, a gente mostra que em Mefibosete nós podemos entender nessa história que como é importante nós termos caráter, né? Nós sermos verdadeiros em tudo que nós fazemos, né? Que é mentira, no caso de Ziba, tudo bem, ele conseguiu tirar vantagem naquela situação, o rei deixou ele tirar vantagem, ficar na vantagem, né? Pelo menos aqui nesse pedaço da história a gente vê, não sei se mais a gente vai acontecer alguma coisa com ele, não ir pra frente, mas assim, como é feio agir assim, traindo, né? E Mefibosete, nem mediante da mentira, da traição, ele perdoou Ziba, né? É importante para ele estar na presença de Deus, de Davi. Então, quando nós fazemos as coisas de acordo certo, resolvemos sem briga, sem jogar um contra o outro, que nem Mefibosete fez, a gente vê nessa história, também nessa parte, que a lealdade a Deus, né, a confiança na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, é o que aconteceu nessa parte aqui também, né? Deus está falando sobre o mandamento, né? Ele teve bom senso, né? Ele viu que era mais importante estar na presença de Davi. Ele sentiu então que Davi era um homem ungido de Deus. Então, se estava na presença de Davi, estava na presença de Deus. Amém? Então, é isso que ele valorizou em Davi. É Deus em Davi, né? Então, isso era uma coisa muito importante. Então, os valores, ele valorizou os valores. É o conceito, né? Os valores, né? Então, isso é muito importante. Porque muitos sistemas no mundo que as pessoas não estão valorizando muito, né? Às vezes a presença, né? O respeito, a gratidão, né?
E muitas vezes a nossa gratidão, hoje em dia nem é gratidão, tudo é momentâneo, né? Passa, né? E as pessoas acham que as pessoas são usadas, é como se trocasse de roupa, né? Olha, trocou, não uso mais, joga fora. E as pessoas não são assim, não são descartáveis, são humanas, né? E a gente tem que valorizar. Mesmo aquelas que estão na nossa vida, que alguma coisa que aconteceu, a gente continua amando elas, continua orando por elas, porque elas foram importantes para a nossa vida. Só que a vida só faz essas pessoas, nós não estamos grudados, até porque a gente pode ver na história lá de Abraão, Deus tirou Abraão no meio da parentela dele, né? Quando Deus quer, Deus tira de meio de pessoas, lugares, né? Mas isso é o próprio Deus que faz, né? Mas não significa que Deus fala para nós não olhar para trás. Mas no caso aqui não é olhar para trás. É ser grato àquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida e nos ajudaram. Fizeram parte do nosso caminho, nós percorremos. Então isso é ser gratidão. Mais gratidão ainda, que nós vemos na história de Davi, é a história que ele se lembrar, né, de alguém que ele tinha que abençoar. Alguém da casa de Davi, porque ele também ele queria ser grato, ele também tinha gratidão pelo rei Saul, né? Antes de ser Davi ser rei. Davi tinha respeito pelo rei, porque o rei foi constituído por Deus para que os povos obedecessem às ordens do rei, né? Foi Deus que colocou o rei, né? Para que houvesse o respeito, colocasse em ordem, né? Então o rei era ungido de Deus, né? Então, ungido de Deus são pessoas abençoadas pelo Senhor, né? E viviam de acordo com a palavra de Deus. Claro que eles pecaram, que nós somos humanos, nós pecamos, nós mostra na história. Mesmo assim, Deus amou cada um deles. E Davi, principalmente, que era um homem segundo o coração de Deus, amém? E Deus faz lembrar a gente, faz lembrar pessoas, e envia anjos para ajudar pessoas também, né? Um momento difícil, que nem o caso do Mefibosete, ele foi lembrado, ele estava esquecido. Mas Deus não se faz esquecer das pessoas. Deus jamais nos esquece de nós, tá? O mundo pode nos esquecer, o mundo pode nos descartar, o mundo pode nos discriminar, pode nos abandonar, mas Deus jamais não vai nos abandonar, tá? E Ele vai fazer com que alguém lembre da gente para nos abençoar, para nos ajudar na caminhada. E sejamos gratos também às pessoas que nos ajudaram, tá? Precisamos ser gratos sempre àqueles que passaram pela nossa vida, assim como nossos pais, nossas mães nos criaram, trabalharam, batalharam, sempre gratos em honrar nossos pais. Tudo aquilo que fazem parte da nossa vida, isso é a vontade de Deus, né? Esse amor, né? Sempre perdoar as pessoas, mesmo que seja a nossa vida, porque acontece, a vida é assim, nós estamos assim, nós somos errantes, nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo e o que Deus nos ensina é amar, é o amor dele que tem. É que nos amamos aos outros, independente das nossas imperfeições, nossos defeitos, né? Deus quer que nós amamos as pessoas como elas são. O mundo apresenta o amor da aparência, mas Deus ele vê o nosso coração. É isso que Ele quer, um coração bondoso, amoroso, compreensivo, que saiba amar e perdoar. Essa é a vontade de Deus, amém? E o caso que aconteceu com Mefibosete, ele perdoou Siba, né? E ele continuou ali vivendo na casa do rei Davi. Ele estava próximo do rei, estava próximo de Deus, fazendo a vontade de Deus também, tendo caráter, tendo respeito e sabendo valorizar a presença. É isso que Deus quer de nós, valoriza a presença de Deus, tá? Isso é mais importante, que nós temos a presença de Deus, nós temos tudo na nossa vida. Deus jamais vai esquecer dos teus, tá? Daqueles que te ajudaram, vai dar mais daqueles que você ajudou também, né? E aqueles que irão te ajudar, porque, ó, Deus vai soprar o seu nome em algum lugar aí, e alguém vai se levantar para ajudar a sua vida. Creia na palavra de Deus, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz, Senhor Jesus. Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Reine em minha vida, Senhor, venha até mim. Gente, de fim de semana abençoado. Fique todos com Deus e a paz, Senhor, amém? Glória a Deus.